dia. Meu propósito nessa manhã é apresentar um estudo panorâmico da carta de Paulo aos Romanos. E para que nós tenhamos aproveitamento nesse tempo, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, estarem com a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, porque nós leremos durante esse estudo vários textos dessa carta. Eu começo lembrando que desde a introdução, Paulo ele já indica ser o autor desta carta. Veja lá no capítulo 1, versículo 1 do texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, palavra doulos aqui, o escravo de Jesus Cristo, alguém que era submisso a Jesus Cristo. Ele continua, chamado para ser apóstolo. Ele foi enviado, chamado por Deus e enviado para pregar uma mensagem. Que mensagem é essa? Ele continua, separado para o evangelho de Deus. Paulo era um apóstolo enviado por Deus para pregar a mensagem do Evangelho, cuja origem não é humana, mas sim de Deus. A passagem diz, Evangelho de Deus. Foi Deus que lhe deu esta mensagem para que ele, como enviado dele, a pregasse. Nós precisamos lembrar que Paulo não foi fundador da Igreja de Roma. A Igreja de Roma foi plantada provavelmente por judeus que moravam em Roma e foram a Jerusalém participar da festa do Pentecostes. Isso é descrito em Atos capítulo 2. Lá eles receberam o Espírito Santo, creram em Jesus Cristo, e aqueles que voltaram para Roma organizaram, plantaram a igreja. Não da forma que nós a conhecemos atualmente, um local onde as pessoas se reúnem, mas a igreja, ela se reunia nos lares. Então, vários pontos nos lares de cristãos romanos que pregavam o evangelho, e esses lares constituíam a igreja da cidade de Roma. Ao escrever a carta, Paulo tinha basicamente dois objetivos. Esses dois objetivos eles são apresentados na carta. O primeiro deles é visitar os crentes de Roma para repartir algum dom espiritual com eles. Veja o capítulo 1, versículos 11 e 12. Romanos 1, 11 e 12. Esse é o primeiro objetivo do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Romanos. Veja lá. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa em mim. Então, o propósito de Paulo era ter comunhão com aqueles irmãos, abençoá-los por meio da pregação da mensagem do Evangelho e ser abençoado também pelos dons dos romanos, compartilhamento desses dons. Esse era o primeiro objetivo. Mas o segundo objetivo, e eu diria o principal deles, era o de que Paulo desejava visitar aquela igreja porque ele tinha o propósito de ir para a Espanha pregar o evangelho. Paulo estava a caminho de Jerusalém, já vou explicar essa questão para vocês. E depois de passar por Jerusalém, Paulo desejava pregar o evangelho na Espanha. E Roma era caminho para a Espanha. E
no planejamento do apóstolo Paulo, no entendimento do apóstolo Paulo, ele desejava passar por Roma e ali, com aqueles irmãos, constituir uma base para este projeto missionário. Paulo, portanto, desejava que Roma fosse uma base missionária para este seu projeto de pregar o evangelho na Espanha. Esta ideia é apresentada por ele no capítulo 15. Acompanhe comigo a leitura, capítulo 15 de Romanos, versículos 23 e 24. Veja aí. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitar-vos, diz Paulo lá no versículo 23 do capítulo 15, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então veja, este era o principal objetivo do apóstolo Paulo, de escrever a carta aos Romanos. O primeiro deles nós já vimos, ter comunhão com aqueles irmãos, repartir dons espirituais com eles, mas Paulo, ele não era uma pessoa que saía atirando por aí. Ele planejava as coisas que fazia. E no seu planejamento, faltava ainda anunciar o evangelho na Espanha. E queria passar por Roma, ter este momento de comunhão com os irmãos, e os irmãos, conhecendo, enviá-lo para este projeto missionário de pregar o evangelho na Espanha. Como eu já lhes disse, Paulo, quando escreveu a carta, ele estava a caminho de Jerusalém para entregar uma oferta aos cristãos pobres da cidade de Jerusalém. Ele havia levantado esta oferta com as igrejas da Macedônia, com as igrejas com a igreja da Acaia, Corinto, as igrejas da Macedônia, Filipos, a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Bereia. Então ele levantou essa oferta e estava a caminho de Jerusalém para entregar esta oferta aos cristãos pobres. Então sua ideia, a partir deste momento, seria de passar por Roma, ir a Roma e através dos romanos, ser encaminhado para a Espanha. Esta ideia do apóstolo Paulo, ele também a registra aqui na carta aos Romanos. No mesmo capítulo 15, ele diz no versículo 25, mas agora estou de partida para Jerusalém, ele diz, a serviço dos santos, levar esta oferta, né? Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém, de acordo com aquilo que eu lhes disse. Né? Então, essa foi a ocasião em que Paulo escreveu aos Romanos. Ele estava de partida para Jerusalém e o seu propósito, bem definido nesses dois objetivos que eu lhes mencionei. Então, uma coisa importante que eu não disse ainda. Ninguém envia alguém como missionário, ora por ele, o sustenta, dá retaguarda, sem conhecer este missionário. Por isso, Paulo, isso é importante, escreve a carta aos Romanos para apresentar o conteúdo da sua pregação, a mensagem que ele pregava, o evangelho que ele pregava, que era o evangelho de Deus, por meio da justificação pela fé em Cristo. Esta era a mensagem. E a mensagem de Paulo
E esse é o conteúdo fundamental, essencial, principal da carta aos Romanos. Ele quer transmitir aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega, para que os romanos, que era uma igreja constituída tanto de judeus como não judeus, tanto de judeus como gentios, pudessem compreender o conteúdo dessa mensagem e aí se sentirem seguros, tranquilos, confiantes para enviá-lo à Espanha. A carta de Paulo, portanto, é a apresentação do Evangelho de Jesus Cristo que Paulo pregava para a igreja, para que os romanos tomassem conhecimento da seriedade do seu ministério e o enviassem como os romanos o enviassem como missionário para a Espanha. Essa carta ela foi escrita provavelmente entre os anos 55 a 57 da era cristã, 55 a 57 depois de Cristo, ocasião em que Paulo estava a caminho de Jerusalém para entregar as ofertas aos cristãos pobres de Jerusalém. Então, não vou me aprofundar muito nessa questão, só para que vocês tenham uma ideia, provavelmente 55 a 57 depois de Cristo. Paulo chegou em Jerusalém, ele foi preso, depois foi levado para Cesareia, ficou 2 anos preso em Cesareia, foi levado por um barco a Tramitino para Roma. Esse barco sofreu um naufrágio, ele ficou numa ilha ali por 3 meses, a viagem ela se estendeu, depois ele foi levado para Roma e lá ele ficou preso. A primeira prisão de Paulo, uma prisão domiciliar por 2 anos. Crê-se que ele tenha saído dessa prisão, ficado aproximadamente 3 anos pregando o Evangelho em liberdade. Depois ele foi preso novamente no ano 64, segunda prisão, e nessa prisão ele foi morto. Então, 57, provavelmente, da escrita aos Romanos, 2 anos em Cesareia, 59, 2 anos preso em Roma, 61, 3 anos pregando o Evangelho em liberdade, 64 ele foi preso, no ano 64 Paulo foi morto, sob o imperador Nero. Esboço da carta aos Romanos. Eu fiz uma divisão dessa carta em 9 sessões, 9 partes. Né? A primeira parte, capítulo 1, verso 1 até o versículo 15, a introdução da carta, onde Paulo se apresenta, assim, ele se aponta como autor da carta, e o primeiro objetivo de Paulo, que nós lemos, visitar Roma para repartir dons espirituais com os irmãos de Roma. Capítulo 1, versículos 11 e 12, que eu já li. Capítulo 1, segunda sessão, versículos 16 e 17, eu diria que é a passagem central da carta. Essa passagem ela é muito importante, por isso eu quero fazer uma reflexão com vocês nesta passagem, versículos 1, 16 e 17. Foi o texto que transformou a mente, o coração, a vida de Martinho Lutero, que é considerado o pai da reforma protestante. Então, esse texto nós vamos meditar separadamente. É a segunda parte da carta, é a passagem central, digamos assim, e nós faremos uma meditação nela a seguir. Mas a terceira sessão, então, é capítulo 1, versículos 18 até o capítulo 3, versículo 20, em que Paulo apresenta a perdição em que a humanidade se encontra. Paulo fala da perdição dos gentios, aqueles que não são judeus. Capítulo 1, verso 18, acompanhe aí. Capítulo 1, verso 18 de Romanos, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça. Paulo aponta a perdição dos homens, dos ímpios. Mas Paulo fala de uma maneira especial também, separando da humanidade os judeus, né? E mencionando que os judeus, apesar de terem recebido os oráculos divinos, eles também se encontravam numa situação de perdição. Veja no capítulo 2, versículos 23 e 24, Romanos 2, 23 e 24. Paulo diz assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, a perdição dos ímpios, dos gentios, a perdição dos judeus, e Paulo encerra essa parte mostrando essa perdição que é da própria humanidade, quando ele diz assim, capítulo 3, verso 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, e continua dizendo a perdição da humanidade. Então, capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, a perdição da humanidade, a terceira sessão. A quarta sessão, para libertar o homem dessa perdição, Paulo apresenta no capítulo 3, 21, até o final do capítulo 5, que a única forma do homem ser libertado dessa condição de perdição é a justificação pela fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus é o único meio de salvação da perdição do pecado. Ele diz isso no capítulo 3, versos 23 e 24. Ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele relembrando essa condição de perdição da humanidade. E ele conclui: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, essa quarta sessão é a sessão em que o apóstolo fala a maneira como ele aprofunda, a maneira como o homem pode ser liberto da perdição do pecado. É crendo em Jesus Cristo, é a justificação de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nessa sessão 4, no capítulo 4, Paulo dá exemplos dessa justificação pela fé. Dá o exemplo de Abraão, que foi salvo porque creu em Deus. Mesmo porque Abraão, ele viveu 400 anos antes da lei ter sido concedida por Deus através de Moisés. Então, Abraão foi salvo porque ele creu, ele foi justificado pela fé. Ele dá o exemplo também de Davi, da mesma forma, foi salvo crendo no Messias que viria, em Jesus Cristo, no Messias que viria. Depois você pode ler com mais calma esse capítulo 4, dentro dessa sessão que fala da justificação pela fé, capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 5. A quinta sessão são os versículos, são os capítulos 6 a 8, em que Paulo fala que agora justificados pela fé em Jesus Cristo, nós somos libertos do pecado, capítulo 6. Somos libertos da lei, capítulo 7. E vivemos no Espírito, capítulo 8. Somos libertos do pecado, veja aí 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Libertos da lei, diz aqui, capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus.
nós morremos. Nós morremos para a lei, morremos juntamente com Cristo. Paulo usa um conceito muito importante em teologia, aqui na carta aos Romanos. Esse conceito é muito presente no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. É que nós somos representados em Jesus Cristo. Jesus é o nosso representante, Jesus é o nosso cabeça. Ele morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. E pelo batismo nós morremos com Cristo. Nós somos representados por Jesus. Então, nós somos libertos da lei. O judeu imaginava e pensava que ele era salvo cumprindo a lei. O evangelho que Paulo pregava era um evangelho que mostrava que a nossa justificação não é pela lei, não ocorre pelas obras, a nossa justificação é pela fé em Jesus Cristo, Ele que morreu, e por meio da sua morte Deus aceitou este preço, que foi a morte do seu Filho. Então, Jesus é o nosso representante, é o nosso cabeça. Nós morremos com Cristo. Nós não estávamos lá no dia em que Jesus foi crucificado, mas nós somos representados por Cristo nesta morte. É como se estivéssemos. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Somos libertos da lei. Mas a lei não é importante, Ismael. Ela é importante. A lei, ela aponta o nosso pecado, que Paulo fala lá no capítulo 3, 19 e 20. Ele aponta para o nosso pecado. Revela, deixa o nosso pecado escancarado, mostrando que nós estamos perdidos. E dessa forma, ela nos indica Jesus Cristo, que é quem nos justifica, nos salva pela fé. Nele, nós somos salvos. E agora, em Jesus Cristo nos mostra novamente a lei como um guia para, em gratidão, servirmos a Deus neste mundo. Então, a lei é importante. E ele fala, o apóstolo Paulo fala também na sua carta a respeito disso, mas ela é importante como um guia que hoje nós temos para servir a Deus neste mundo, gratos pela salvação que Ele nos concedeu. Capítulo 6 a 8 fala dessa libertação que nós temos em Jesus Cristo. 9 a 11, restauração de Israel, que rejeitou Jesus Cristo como Messias. É a seção escatológica da carta. Só para a gente ter uma ideia, capítulo 11, versículos 25 a 26, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Então, capítulos 9 a 11, principalmente a restauração de Deus em relação ao povo de Israel. Capítulo 12 a 14 é a sétima sessão. Lições práticas da vida cristã. São capítulos muito gostosos de serem lidos, né? O apóstolo Paulo nos ensina como nós podemos viver a nossa vida com Deus. Por exemplo, no capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. E ele vai continuando aqui, né? No zelo não sejais submissos, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Então, são dicas práticas para a nossa vida com Deus. Capítulo 15, a oitava parte, a oitava sessão desse esboço que eu fiz para vocês, onde Paulo apresenta a sua segunda motivação de visitar a igreja de Roma. Nós já lemos isso, capítulo 15, versículos 23 a 24, ele diz que, passando por Roma, ele deseja ter esse momento de comunhão com os irmãos ali e depois ser enviado
por eles como missionário para a Espanha. Paulo era um missionário. Ele queria ser enviado, em Roma, sua base missionária para partir para a Espanha, ter uma retaguarda daqueles irmãos, retaguarda em oração, retaguarda financeira, retaguarda moral, né, de incentivo, de encorajamento, para que ele cumprisse esse objetivo de chegar à Espanha. E, finalmente, o capítulo 16, a última parte desse nosso esboço, em que o apóstolo Paulo saúda os irmãos que ele conhecia da igreja de Roma, são vários irmãos, irmãs, mais de 20, e ele termina com aquilo que nós chamamos de doxologia, ou doxologia, que é uma palavra de adoração, de glorificação ao nome do nosso Senhor. Isso significa doxologia. E eu vou ler o versículo 16, capítulo 16, versículo 27, dessa doxologia que Paulo faz. Ele diz assim: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Uma palavra de adoração, de glorificação ao nome de Deus. Então, esse é o esboço, 9 partes, sintetizando uma introdução, onde ele fala do seu primeiro objetivo, a passagem central da carta, capítulo 1, versículos 16 e 17, que nós vamos meditar a seguir, a parte que ele fala da perdição da humanidade, capítulo 1, 18 até 3, versículo 20, 3, 21 até o final do capítulo 5, a justificação pela fé em Cristo, capítulo 6 a 8, a libertação do pecado, da lei e a vida no Espírito, o trecho que fala sobre a base da nossa santificação em Jesus Cristo, 9 a 11, a restauração de Israel, 12 a 14, capítulos 12 a 14, lições para a vida cristã, 15, a apresentação do seu segundo objetivo para passar por Roma, o principal deles, como eu já mencionei, versículo 16, saudações e a doxologia. Passagem central da carta. Veja aí comigo, leia o texto que está em Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17. Esse texto, como eu já disse, inspirou Martinho Lutero, o reformador, o pai da reforma protestante, considerado como o pai da reforma protestante. Esse texto transformou sua mente, transformou seu coração e sua vida. Vejamos. Pois não me envergonhe do Evangelho. Acompanhe aí, leia comigo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essa passagem, ela tem um significado especial, como nós já dissemos, mas é interessante nós observarmos que quem está dizendo esta palavra, ou essas palavras, é o apóstolo Paulo. E ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Muito significativo vindo da boca dessa pessoa, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. A Bíblia fala que ele recebia mandados dos sacerdotes de Jerusalém para ir às cidades, identificar os cristãos, pegá-los, arrastá-los até Jerusalém e colocá-los na prisão. O apóstolo Paulo perseguia o Evangelho. O apóstolo Paulo era contra a mensagem do Evangelho. Ele procurava desfigurar esta mensagem. E agora ele diz que não se envergonha
A ideia aqui é que agora ele reconhece a honradez, a honra que é pregar esta mensagem, a nobreza desta mensagem, a dignidade desta mensagem. É muito significativo isso. Aquele que era o perseguidor agora não se envergonha do Evangelho, da mensagem do Evangelho. E ele dá 3 motivos pelos quais ele não se envergonha do Evangelho. O primeiro deles primeiro ponto aqui que eu quero destacar é que o Evangelho revela a perdição da humanidade. Esse ponto nós identificamos pela lógica do texto. O texto diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Judeu e grego aqui são representantes. A ideia aqui é que eles representam toda a humanidade. Então, como o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, significa, do judeu e do grego, que representa a humanidade, significa, então, que toda a humanidade está perdida. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui, primeiro ponto. O Evangelho revela a nossa perdição. O Evangelho revela a nossa impiedade. Na terceira sessão do esboço, como eu mencionei, Paulo fala da perdição dos ímpios, ou gentios, dos judeus, de toda a humanidade. Né? E eu quero dizer para vocês que o Evangelho, ele descreve, é o único que descreve de uma forma verdadeira quem nós somos, ou descreve de forma verdadeira a nossa perdição. Eu dou como exemplo o tempo em que eu vivi sem Cristo. Eu era uma pessoa que vivia na mentira, uma pessoa que vivia na rebeldia em relação às autoridades, uma pessoa que vivia na imoralidade, no vício. Não que eu fosse dominado pela bebida, mas eu bebia. O vício do sexo, da pornografia. E se você me perguntasse, ou quem me perguntasse naquela época, se eu era uma pessoa feliz, eu dizia que sim, que eu era feliz vivendo dessa forma. Eu me vangloriava da forma como eu era. Se alguém questionasse a minha alegria, eu diria, eu sou uma pessoa feliz, por que você está me questionando? Mas depois que o Evangelho da Graça, depois que Deus transformou a minha vida e meu coração, me ajudou a entender, me deu a fé para que eu cresça em Jesus Cristo. Agora que eu conheço Jesus e a sua palavra, eu sinto vergonha daquela maneira como eu vivia. Então o Evangelho, ele revela quem nós somos. Revela a perdição que há em nós. Revela toda a hipocrisia, toda a imoralidade. Mas o homem, quando está nessa condição, ele não percebe. Ele acha que ele é feliz. Mas quando o Evangelho me alcançou, eu pude perceber a condição que eu me encontrava. E a condição que eu me encontro ainda como pecador. O Evangelho revela a nossa perdição, revela o nosso pecado. Antes eu era perdido e não sabia. E agora eu me envergonho das coisas que eu fazia antigamente. Por isso eu não tenho vontade de repeti-las, embora esteja sujeito a praticá-las. Se eu me afastar da verdade, da palavra de Deus, se eu me afastar da Bíblia, se eu me afastar da oração, eu posso até novamente me envolver com esta sujeira, né? Mas em comunhão com Deus, eu entendo quanto todas essas coisas são sujas e eu me envergonho delas. Assim como o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 6 de Romanos, versículo 21, ele diz assim: naquele tempo,
em que o pecado era o seu senhor, que nós servíamos ao pecado. Eu servia ao pecado naquele tempo. Que resultado escolhestes? Pergunta Paulo. Romanos 6, 21. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Percebe? Hoje, olhando para trás e vendo as coisas, aqueles, né, que não foram criados na igreja, não tiveram este privilégio de andarem nesses caminhos, alguns até podem questionar, mas hoje você valoriza essas coisas porque você viveu o outro lado. Só que eu trago comigo, na minha mente e no coração, as marcas do pecado. Elas são profundas. Então eu trago essas marcas, aquelas pessoas que estão na igreja e que valorizam estas verdades do Evangelho sem necessidade de vivê-las, de viver essas realidades, elas não têm essas marcas. Hoje eu carrego comigo essas marcas também do pecado. Embora em Cristo eu tenha sido perdoado, embora em Cristo eu não me sinta mais culpado, e nem sinta medo de nada, mas são marcas do pecado, que eu vou carregá-las, e aqueles que viveram o pecado vão carregar consigo até a morte. Por isso vale a pena ser criado na igreja. Né? A pessoa que é criada na igreja é liberta dessas marcas, mas o ponto aqui é que o Evangelho revela a perdição da humanidade. Vou caminhar um pouquinho mais rápido. O Evangelho, Paulo também não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus que nos liberta, que nos salva para a salvação, que nos liberta dessa perdição. É sobrenatural a ação de Deus na vida de uma pessoa que crê no Evangelho. É impressionante aquilo que Deus faz. Uma pessoa ressentida agora é capaz de olhar ou de lembrar daquele que lhe causou, daquela que lhe causou ressentimento e perdoar. E perdoar. Às vezes a gente fica ressentido e eu logo me lembro do Evangelho e penso que não vale a pena guardar nenhum ressentimento no coração, nenhuma mágoa, nenhuma amargura, porque isso só nos prejudica. Ao contrário, assim como nós somos perdoados em Cristo, nós também podemos orar para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, orar para que não haja nenhum ressentimento e perdoarmos esta pessoa. Essa é a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Alguém que antes dominado pelo vício, como foi a minha experiência, capaz de dizer não a esse vício pelo poder do Espírito Santo. Isso é tremendo, meus irmãos. Capítulo 6, verso 4 é dito assim. E o capítulo 6, ele enfatiza muito o fato de nós estarmos representados em Jesus Cristo, que diz assim, 6,4, fomos, pois, sepultados com Ele, com Jesus Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja essa ação sobrenatural. O texto diz aqui que é o poder de Deus, né? Um poder, é o dinamis, é a palavra dinamis. Às vezes essa palavra, eu entendo ela seja mal interpretada por alguns pregadores. Alguns associam esse dinamis a uma bomba, mas a bomba ela destrói. Para mim, esse dinamis é a ação sobrenatural de Deus que nos restaura, que vai transformando a nossa vida. Não é que nós somos destruídos, nós somos restaurados, nós somos libertos do nosso mestre anterior, que era o pecado, e somos conduzidos para uma vida de submissão ao nosso novo mestre, que é Jesus Cristo. Aí nós somos transformados, restaurados. Essa é a ação de Deus na nossa vida. Por isso que é importante
importante, eu reitero, que nós tenhamos comunhão com Deus para sermos restaurados. Nós somos libertos, retirados da lama do pecado, mas quando nós saímos da lama, nós somos sujos. Por isso é necessário ser limpos, sermos limpos. E Deus ele vai nos limpando, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa mente para pensarmos corretamente, restaurando as nossas emoções para sentirmos somente aquilo que é saudável, restaurando a nossa maneira de viver, as nossas ações, nos dando condição de ficar em silêncio quando é necessário ficar em silêncio. E para isso nós precisamos diariamente lermos a porção das Escrituras, diariamente nos colocarmos em submissão a Deus por meio da oração. O Evangelho é o poder de Deus, restaurador, transformador, que nos liberta da perdição. Ele revela a nossa perdição, mas ele também nos liberta dela. E, finalmente, o Evangelho, o apóstolo Paulo fala aqui que ele não se envergonha do Evangelho, porque esse Evangelho ele apresenta a justiça de Deus, a maneira como Deus justifica o pecador, que é pela fé em Jesus Cristo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. O texto fala da justiça de Deus. Deus ele é santo, justo, puro, é bom e não pode deixar o pecado impune. Portanto, Deus, quando ele resolveu justificar pecadores como nós, ele puniu o pecado no seu Filho, Jesus Cristo, que pagou o preço do pecado em nosso lugar. Dessa forma, Deus aplicou a sua justiça na pessoa do seu Filho, porque ele nos amou. A justiça em Jesus Cristo e o amor, nós sendo objetos deste amor de Deus. Por isso, a salvação ela não pode ser por obras. A obra é a obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. A salvação ela somente pode ser pela fé. Quando Deus nos concede esta fé para crer em Jesus Cristo. E nós somos salvos. Ponto final, é graça. É graça. Por isso que o texto diz que a salvação é de fé em fé, unicamente pela fé. Fé do começo ao fim. É um contraste com aqueles que creem que a salvação ela é conquistada por algo que nós passamos. Isso não é possível. Por isso, de uma maneira assim, sintética, eu poderia dizer que há duas religiões no mundo. A religião daqueles que creem na salvação por obras e aqueles que creem como nós, que somos nós que creem na salvação pela fé em Jesus Cristo. Eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele nos salva mediante a fé em Jesus. Somos justificados por Deus mediante a fé. Esse contraste da fé e das obras, ele é realçado aqui no capítulo 6, versículo 23, diz assim, esse versículo é muito rico teologicamente. Rapidamente nós vamos pincelá-lo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, o pecado como Senhor, como Mestre, ele nos assalaria. Aquilo que nós fazemos aquilo que o homem faz para o seu Mestre, o pecado, ele vai receber uma retribuição, ele será assalariado por isso. Quem faz alguma coisa, ele se torna credor daquele que deve lhe pagar pelos serviços prestados. O texto diz, o salário do pecado, do mestre, que é o pecado, aquilo que ele nos paga o homem, é a morte. É a morte. O mestre pecado está sempre acompanhado
da morte. Então, aquilo que o pecado nos paga a humanidade por ter o pecado como seu mestre e senhor, é a morte. É a separação de Deus. Entender a morte como separação de Deus. Mas veja o contraste. O dom gratuito de Deus. Ele não fala aqui de salário. Ele fala de dom, de presente. O pecado assalaria. Deus nos presenteia. O dom ele é gratuito, um presente que nós não podemos retribuir, não temos condições de retribuir. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna em Cristo, pela fé em Cristo. Aqui fica bem estabelecido o contraste entre fé e obras. O pecado ele assalaria pelas obras que aquele que o tem como seu Senhor realiza. O dom de Deus é graça, é gratuito. Pela fé em Jesus Cristo, é a vida, é a comunhão com Deus, é andar com Deus, conforme o ensino da sua palavra. Glórias ao Senhor por esta graça tão preciosa. Para concluir o nosso estudo, em todas as épocas, houve tentativas de desfigurar o Evangelho verdadeiro. Eu separei aqui algumas situações que revelam isso. Na época de Paulo, principalmente, de modo especial, os judeus, chamados judaizantes, eles desfiguravam o Evangelho de Cristo, ensinando que o Evangelho de Cristo deveria ser acompanhado com as obras da lei, a lei de Moisés. No final do primeiro século, início do segundo século, surgiram os gnósticos, que combinavam a fé cristã com elementos do pensamento grego. A partir do século IV, quando a Igreja Cristã se tornou a religião oficial do Império Romano, o Evangelho foi muito distorcido ao longo de vários séculos, a ponto de que essas distorções foram combatidas pela Reforma Protestante no século XVI. A principal dessas distorções eram as indulgências, né, que eram certificados que a pessoa comprava, e comprando esse certificado, ele recebia ali um título no céu, né? Ele recebia um certificado de que no paraíso, que ele seria conduzido ao paraíso. Então a reforma se levantou contra essas e tantas outras questões que distorciam o Evangelho verdadeiro. No século XVIII surgiu o liberalismo teológico, que considerou a Bíblia como uma coleção de mitos, e Jesus apenas como mais um profeta de tantos outros profetas humanos. A Bíblia, como muitas partes da Bíblia, como mitos, ou a Bíblia como um todo, uma coleção de mitos. Isso é muito importante, porque muitos consideram Gênesis capítulo 1, dentro da igreja cristã, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, como sendo um mito. Não é mito, meus irmãos, minhas irmãs, não é mito. Se for mito, Jesus Cristo também é mito, porque capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo faz um paralelo entre o primeiro Adão, que é o Adão lá de Gênesis 1, 2 e 3, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Se Adão é mito, Jesus Cristo, Paulo não vai fazer uma analogia entre um mito e um ser histórico, uma pessoa histórica, né? Entre o primeiro Adão, o Adão lá de Gênesis, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo foi uma pessoa que viveu, um ser histórico, assim como Adão também é um ser histórico. Então, o liberalismo teológico, ele se levantou para apontou a Bíblia como uma coleção de mitos, e a igreja verdadeira se levantou para se opor, para defender o evangelho verdadeiro, o evangelho da justificação pela fé em Cristo. Nas décadas de 60 e 70 do século XX, século anterior, surgiram várias teologias, entre elas eu lembrei aqui da teologia da libertação, teologia da
prosperidade, mostrando que a igreja deve estar sempre atenta para lutar pela pureza do Evangelho, refutando todas as suas distorções. O Evangelho que devemos viver, né? Eu termino com essas palavras, e pelo qual devemos lutar para transmitir à nossa geração, é o apresentado por Paulo nesta carta, o Evangelho da justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu gostaria de deixar para vocês, que eu deixo para vocês, melhor dizendo. Leiam a carta de Paulo aos Romanos e se baseiem nesses apontamentos, uma visão panorâmica apenas, né? Mas eu acho que vai ser útil para os estudos de vocês na carta de Paulo aos Romanos. Um forte abraço a todos, os irmãos e a todas as irmãs. Deus os abençoe ricamente e até a próxima.